Começamos pela Liga Africana, representada por Carlos Mariano Manuel, que nos irá efetivamente falar sobre a parte de diáspora lusófona também e, sobretudo, da Liga Africana. Doutor, tem a palavra. Penso que posso falar de pé, não? Bom dia, meus senhores. Excelentíssimo senhor Presidente da mesa desta primeira sessão matinal do nosso Congresso, excelentíssimos senhores integrantes desta mesa, ilustres convidados e participantes na audiência, queremos exprimir, em primeiro lugar, o regozijo e a gratidão da Liga Africana pelo facto dos ilustres responsáveis do movimento internacional lusófono se haverem dignado em fazer-nos chegar o convite para partilhar convosco esta memorável jornada de reflexão sobre a importância das diásporas. A nossa organização, ilustres senhores, reconhece ao movimento internacional lusófono um papel perspectivo relevante, em virtude do potencial subjacente à sua existência, poder vir a traduzir-se em ações que confiam à CPLP um conteúdo substantivo nas relações entre os cidadãos e organizações cívicas dos países que a compõem, refiro uma comunidade da CPLP, complementares às dimensões políticas, diplomáticas e empresariais que têm assumido expressão e visibilidade crescentes. Minhas senhoras e meus senhores, a atestar a relevância que a Liga Africana concede ao movimento internacional lusófono e ao tema deste congresso, convieram os representantes, aliás, os órgãos sociais da organização que represento, em fazerem-se representar neste fórum por uma delegação que inclui, para além da minha pessoa, os excelentíssimos senhores António de Oliveira Madaleno, Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional, a senhora doutora Maria Cristina de Ataíde Pinto, Vice-Presidente da Direção, o senhor Vítor de Jesus Fortes, Secretário-Geral, e outros sócios da nossa organização, por enquanto residentes neste hospitaleiro e lindo país que é Portugal. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, indo na substância ou no objeto da discussão do nosso Congresso, permito-me referir que o termo diáspora é originário do léxico hebraico e a nossa educação cristã, principal concepção cosmológica estruturante das culturas do hemisfério ocidental, remete-nos para as consequências na história da humanidade da primeira comunidade diaspória judia em Kemet, que hoje se chama Egito, de onde, a partir de uma comunidade inicial de 70 indivíduos, cresceram em dezenas de milhares de indivíduos até o ano em que ocorreu o êxodo, muito anterior aos séculos de VI ao V antes da nossa era, atravessando o Mar Vermelho para estabelecerem-se sob liderança de Moisés na margem direita e no curso mais meridional do Rio Jordão,
do Rio Jordão. Esta foi a primeira comunidade diaspórea cujo êxodo de regresso à terra da qual era originária assumiu o papel central na historiografia judia e planetária. Minhas senhoras e senhores, o reflexo na história desse povo, refiro-me ao povo judeu, da sua herança cultural africana, do êxodo e dos reiterados ciclos de comunidades emigradas, desde a época medieval até o fim da primeira metade do século passado, comunidades essas distribuídas pelo hemisfério ocidental são-nos dadas a observar em todos os domínios da vida e em todos os países do planeta, até os dias de hoje, pela relevante contribuição que a civilização milenar judia deu e vem dando à humanidade. Refiro isso porque não tivesse a sua diáspora sido protegida em Kemet, poderia eventualmente ter se extinguido e a humanidade teria possivelmente tido outra aventura. A sedentarização humana nativa do continente americano é atribuída à migração através do Estreito de Bering de comunidades asiáticas do Extremo Oriente. Muito depois do efeito épico de Cristóvão Colombo, os conflitos sucessivamente religiosos e fratricidas europeus e o tráfico negreiro conferiram às Américas a feição pelas quais são hoje conhecidas. As Américas contemporâneas, minhas senhoras e meus senhores, são predominantemente povoadas pelas comunidades diaspórias que medraram, dentre as quais a que foi levada do nosso país. E o mesmo pode-se legitimamente dizer-se sobre a Oceania, em termos de comunidades diaspórias que medraram. Indo um pouco em detalhe no aspecto referente ao povoamento das Américas, oferece-se-nos a oportunidade de referir, mais uma vez por nos dizer respeito como angolanos, que a aparição mais remota de que se tem registro de africanos na América do Norte ocorreu em 1619, quando 20 jovens negros de ambos os sexos, com elevada probabilidade de terem sido provenientes do atual território do nosso país, foram desembarcados de uma fragata holandesa na cidade de Jamestown, em Virgínia, e foram de imediato integrados em atividades agrícolas que exigiam assinalável atividade física. Na terceira e quarta décadas do século XVII, a comunidade africana em Maryland já era significativa. Em 1638, aportou em Boston, de onde cheguei há 3 dias, o navio Desire, desembarcando o primeiro contingente de escravos na Nova Inglaterra. E os holandeses que ocupavam o vale do rio Hudson povoaram-no comprovadamente, com população escravizada e saída do atual território do nosso país, porquanto eles se haviam assenhorado da cidade de Luanda e das costas contíguas no período compreendido entre 1641 e 1648, estabelecendo feitorias de onde praticavam intensamente o chamado resgate. No fim dos anos 1600, isto é, do século XVII, havia no povoado que mais tarde viria a ser Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, uma população de 5.000 habitantes, dos quais 700 eram africanos, muito provavelmente angolanos, pelas razões que aduzi anteriormente. Os testemunhos da presença holandesa em Angola, naquele período, são evidentes ainda hoje na antroponímia e toponímia do nosso país. O seu fim ocorreu ao terem sido expugnados por Salvador Correia de Sá e Benevides, no feito que ficou nos anais da história deste belo país, que é Portugal, como tendo sido a sua segunda restauração, após a de 1640, que libertou este país
do domínio castelhano, como Vossas Excelências melhores dominam do que nós. Mas o que pretendemos sublinhar no quadro da nossa discussão de hoje é o facto dos 700 elementos da diáspora angolana terem estado entre os fundadores da atual cidade de Nova Iorque, como trabalhadores escravizados na construção civil, cofundando a cidade de New Amsterdã, edificada no inicialmente inóspito e pantanoso estuário do rio Hudson, que depois passou a designar-se Nova Iorque, quando foi simbolicamente comprada pelos ingleses, aparentemente idos da cidade britânica de York, e entre parênteses ponho que este é um termo de origem dinamarquesa no auge da civilização viking. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, e como foi a jornada que nos levou nós os lusófonos ao dia de hoje, sem que pretendamos ocupar Vossas Excelências com lugares comuns que são do domínio de todos nós, desde tenra idade, afigura-se-nos, contudo, apropriado fazer uma célebre alusão aos mais paradigmáticos e determinantes momentos que estruturaram o secular, épico e também supliciante caminho que permitiu estarmos hoje a beneficiar desta agradável comunhão de aspirações nesta jornada de reflexão sobre a importância das diásporas. Vamos propositadamente abstrairmos-nos dos sentimentos e ações dos nossos egrejos e remotos ascendentes, os quais não orgulham as gerações contemporâneas, e também porque ocorreram em contextos históricos determinados e muito diferentes dos correntes. Este lindo país, minhas senhoras e meus senhores, Portugal, que hoje nos acolhe com a tradicional hospitalidade das suas populações e de Vossas Excelências, evidentemente, tem cerca de 50% da extensão das fronteiras da sua parte continental, refiro-me a não insular, diretamente envolvidas pelo mar, e na sua parte meridional, uma minúscula parte do oceano não o separa. Antes, liga-o à África. Refiro-me ao que o oceano não separa, antes é um traço de união ao continente africano. E dizia eu que é, portanto, o continente africano, que é, por ordem decrescente, o terceiro mais extenso e o segundo mais povoado continente do planeta. As fronteiras setentrional e do Levante prendem Portugal à Europa, e usando igualmente o critério da ordem decrescente, é o segundo menos extenso e menos povoado, excetuando a Antártica, dos continentes do nosso planeta. A geografia física e a história determinaram neste quadrilátero luso, amenizado pela meteorologia e prendado em paisagens, a geografia demográfica destes, e sublinho, com respeito, destes heróis do mar, nobre povo e nação valente, e as diásporas acolhidas de ou suas constituídas em outros mundos. Pelos escritos do cronista Eanes de Gomes Eanes de Azurara, da primeira metade do século XV, temos o relato segundo o qual foi em 1442 que o navegador Antão Gonçalves trouxera da costa da Guiné o primeiro e reduzido punhado de africanos, no ato experimental do multissecular tráfico de escravos negros, e entre parênteses ponho porque a escravatura atingiu igualmente em épocas anteriores os povos europeus e asiáticos, fecho parênteses, que se desenvolveu até formalmente ter sido proscrito no segundo quartel do século XIX, mais concretamente 1836. Na realidade, o objetivo da Casa Monárquica Lusa de então consistira em mandar procurar eventuais reinos africanos meridionais cristãos com os quais pudesse formar uma aliança nas hostilidades que experimentava com os povos magrebinos. Mas a primeira expedição de que se tem registro como tendo sido organizada com o propósito de juntar uma quantidade significativa de africanos e levá-los sob coação até estas terras, é atribuída à armada de 6 naus
comandadas pelo capitão Lancerote, de que se não tem um apelido, e que assomou a 8 de agosto de 1444 à costa da cidade de Lagos, no Algarve, transportando 235 africanos cativos, uns, e cito uma passagem do célebre cronista, brancos fremosos e apostos, outros morenos que se assemelhavam a pardos, e finalmente os negros retintos. E termino a citação. Os termos de negócio previam que 1/5 dos cativos deveriam ser entregues ao infante Dom Henriques e os outros distribuídos entre os 10 associados, estes constituídos pelos capitães das 6 naus, 2 representantes da corte e outros 2 contribuintes no financiamento da operação. A pormenorizada descrição da autoria de Azurara relativamente à distribuição dos cativos em terreno esmo de Lagos aos pretendentes à sua posse inclui aspectos que suscitam hoje pungentes sentimentos de piedade e outros reveladores da candura da alma de alguns lagoenses que integraram algumas moças em suas famílias ou fizeram admitir em paróquias circunvizinhas alguns moços que lhes pareciam adequados para assumir o sacerdócio. Na atitude daqueles primeiros anfitriões dos coagidos hóspedes africanos, parece-nos também reconhecer-se o paradigma da alma dos nossos anfitriões de hoje, designadamente uma alma esforçada no trabalho, perseverante no objetivo e épica na conquista, mas igualmente generosa e hospitaleira para com o semelhante, ainda que de feições fisionômicas dissímiles, por banhar-se na milenar cristandade na sua acepção apostólica e romana. 38 anos após aquele episódio, desembarque dos primeiros africanos em Lagos, aportaram as naus del rei Dom João II na foz do majestoso Rio Congo, o segundo mais caudaloso do rio do planeta, comandadas pelo cidadão português proveniente da cidade de Chaves, creio que é uma cidade do Minho, não sei. Vila Real. Trás-os-Montes Chaves. Que o cão é de Vila Real. O segundo, portanto, dizia eu, ato que por mais de 2 séculos inaugurou um período de cooperação baseada em valores da fé cristã e consubstanciou-se na difusão do cristianismo e na promoção da instrução e adestramento dos seus habitantes em determinados ofícios. A descrição de um atento cientista alemão que visitou Portugal em novembro de 1494, de seu nome Jerônimo Münzer, refere que Dom João II hospedava na sua corte muitos africanos, tendo-os descrito como com os fenótipos de, cito, acobreados, pretos anegrados e de línguas diferentes, que se entendiam, porém, em português. Fim de citação. Referia ainda que soubera da existência em todo o reino português de africanos a que o rei mandava praticar a religião cristã e a aprender a ler e escrever o latim. Às meninas mandava o príncipe perfeito aprender a fiar e outros trabalhos próprios às mulheres. Há o relato de Lúcio de Azevedo, segundo o qual a comunidade africana em Lisboa já era expressiva no século XVI, havendo a referência numérica de 1.500 mulheres africanas negroides lavadeiras, 1.000 calhandreiras, outras 1.000 acarretavam a água à cabeça com um pote, 400 vendiam em regime ambulante marisco, arroz cozido e guloseimas, 200 meninos distribuíam recados, portanto são os precursores dos nossos atuais estafetas, muitos homens trabalhavam na carga e descarga de navios na alfândega e na Casa da Índia, inúmeros artesãos e uma multidão de serviçais domésticos, pois, cito, era rara a família com algum desafogo econômico que não os possuía. Fim de citação. Segundo o censo de 1554 de Lisboa, referido por Cristóvão Rodrigues, residiam em Lisboa 90.050 pessoas livres e 9.950 pessoas escravas, o que conduz a uma proporção, se os meus cálculos não estiverem errados, de 90,05 a 9,95
respectivamente, das populações que eu referi. Minhas senhoras e meus senhores, a Lei Manuelina de 13 de novembro de 1515 determinava as providências que deveriam ser tomadas para o enterro de escravos falecidos nestes domínios, pois até à altura ficavam a céu aberto à mercê do apetite de animais domésticos que os devoravam. Porém, deve ser reiterado e enfatizado que em muitos casos, ou dito predominantemente, o encontro entre navegantes lusos e as populações de elites soberanas nativas dos reinos africanos, nas épocas medieval e primórdios da moderna, foi acompanhada das mais nobres intenções alicerçadas na fé cristã, como já o referimos mais acima, procurando estabelecer alianças com reinos cristãos para protegerem-se perante os que não o eram. E Portugal estava numa quase emergente preocupação quanto a isso nos seus domínios meridionais, como foi o caso em 1580, quando Dom Sebastião caiu na Batalha de Alcácer Quibir, conhecida na historiografia árabe como a Batalha dos Três Reis, por aí terem aparecido 3 reis, dos quais um luso e 2 árabes. E este trágico episódio mergulhou Portugal, isto de ter que requerer próteses oculares, dar nessas consequências. Portanto, este trágico episódio mergulhou Portugal numa profunda crise e durante 60 anos esteve prestes a ser reintegrado no reino de cuja secessão lhe dera origem. Foi ao abrigo da nobre e humanista fé cristã que Dom Manuel I promoveu a vinda de jovens do nosso país a este vosso, dos quais saiu o primeiro bispo africano na história da Igreja Católica e o primeiro professor africano de gramática. Nessa altura, gramática queria dizer letras, na linguagem de hoje, nas instituições de ensino de Lisboa no século XVI. Com o progressivo aumento da diáspora africana em Portugal, os seus membros assumiram padrões organizativos comunitários de matriz identitária, baseadas na adoção de mecanismos de socialização, solidariedade social e moral e estabelecimento de zonas residenciais preferenciais providas de infraestruturas certamente precárias em correspondência à precariedade dos proventos e da humildade da sua situação social. Em termos de organização socio-religiosa, minhas senhoras e meus senhores, as confraternizações da Nossa Senhora do Rosário, constituídas em Lisboa e em vários concelhos de Portugal, representaram a expressão mais elevada de preservação identitária, e o bairro residencial de Mocamo, à zona de Santos, constitui no século XVII o ambiente comunitário onde encontravam conforto possível num quadro social de elevada e assimétrica competitividade pela obtenção dos rendimentos. Mas apesar das profundas tradições de cristandade, solidariedade social e filantropismo em Portugal, o africano neste país não pôde sempre eximir-se de estar associado a um severo estigma de inferioridade social e racional em relação às comunidades. A etnografia, cosmologia, folclore, artes e outras manifestações culturais e sociais dão inúmeros e eloquentes testemunhos dessa realidade. As comunidades africanas não medraram em correspondência à ancestralidade da sua chegada nestes domínios e participação em momentos históricos importantes desta ditosa pátria lusa, como, por exemplo, a participação na Primeira Guerra Mundial, dos quais o tio meu foi participante, participação na difusão do catolicismo, integração nas Forças Armadas destacadas em Timor e antiga Índia Portuguesa, etc., apesar dos bastantes visíveis esforços integrativos dos poderes públicos e outras forças ativas do país. No período pós-25 de abril de 74, fica-se com a impressão de se estar um pouco aquém da visibilidade que seria de esperar em funções representativas de instituições públicas, académicas, económicas, culturais, etc. No período do Estado Novo foram mais promovidas ações de povoamento europeu nas então possessões ultramarinas de Portugal, tendo por efeito sido constituídas as juntas provinciais de povoamento, que no caso de Angola estabeleceram vários colonatos, como os da Sela, Matala, Damba, Vale do Loz, etc., não sendo, contudo, conhecidas intenções públicas na altura que encorajassem movimentos migratórios em sentido inverso, no mínimo que fossem, apesar da doutrina da multirracialidade que oficialmente se dizia pretender-se implementar.
No período imediatamente anterior e posterior às datas da proclamação das independências dos nossos países, assistiu-se a muito lastimável êxodo da população predominantemente caucasiana de alguns desses países, com destino especialmente para Portugal, com efeitos divergentes. Esse êxodo provocou perturbações nas instituições e sofrimento nas famílias, quer nos países de origem como no de destino. Mas apesar desse acontecimento, minhas senhoras e meus senhores, é salutar mencionar que a comunidade lusa é seguramente a principal diáspora sedentária atualmente em Angola, estimada em mais de 200 mil almas, segundo declarações do senhor cônsul-geral de Portugal, a aproximar-se muito rapidamente ao universo da população caucasiana existente em 1975. Para me ir aproximando quase do fim, abstraindo-nos da comunidade chinesa, que são muito numerosos, contudo não são sedentários, pois apenas constituem um contingente de trabalhadores periódicos e numericamente bastante flutuantes. O censo de 2011 da população em Portugal compulsou terem estado a viver neste país 26.954 angolanos, e sabe que esses números têm estado a decrescer de forma muito célere. Mas este dado deve ser relativizado, porque os naturais de Angola são muito mais, e a atualização periódica das leis de nacionalidade portuguesa tem certamente permitido a que muitos naturais de Angola sejam compulsados como de nacionalidade lusa. Minhas senhoras e meus senhores, eu tenho um rol de dados estatísticos que revelam a importância das trocas económicas, entre Portugal e Angola, baseadas nas suas diásporas, as quais não vou referir em pormenor, porque são do conhecimento, digamos, dos senhores. Minhas senhoras e meus senhores, os nossos países estão naturalmente integrados em espaços comunitários dos continentes em que a natureza nos integrou, mas não devemos descurar um minuto sequer das responsabilidades que a história nos legou e realizadas pelos corajosos homens e mulheres dos nossos povos e pela qual muitos sacrificaram numa epopeia multissecular profeticamente as suas vidas. A Liga Africana é conceptualmente herdeira das suas organizações precursoras, designadamente a Liga Angolana, fundada em 1912, e a Liga Nacional Africana, fundada em 1930. Foi sempre sua vocação lidar com o espectro de ações de natureza filantrópica e de difusão cultural do conhecimento no espaço doméstico, mas igualmente teve sempre um pendor de solidariedade com outros povos com os quais a história nos fez, felizmente, naturalmente irmanados. Estamos disponíveis, apesar da nossa modesta condição de país do Hemisfério Sul, associarmos-nos a um movimento internacional lusófono que vele de forma equitativa pelas aspirações de todos os povos irmãos. No mundo globalizado, o conceito de diáspora por nacionalidade pode-se ir esbatendo progressivamente. Diáspora numa base étnica vai caindo igualmente na obsolescência. Diáspora linguística não existe, porque falamos todos a mesma língua, do maior poeta da lusofonia e sob quem, nessa imagem petrificada de Luís Vaz de Camões, nós proferimos esta humilde palestra. Parece-me adequado em constituirmos uma única diáspora no mundo, a da lusofonia, solidarizando-nos de forma endógena nesta comunidade, por enquanto apenas linguística, e entreajudando-nos para nos afirmarmos na ciência, na economia e em outros domínios, perante as outras diásporas linguísticas do planeta. Já os teólogos, minhas senhoras e meus senhores, dizem que somos todos passageiros neste planeta, isto é, somos uma diáspora na Terra. Minhas senhoras e meus senhores, eu vos agradeço pela distinta atenção de Vossas Excelências, a nós generosamente dispensada. O texto vai ser entregue à organização deste Congresso. Muito obrigado.